Olá pessoal, sejam bem-vindos no nosso programa Depois da Vírgula, numa versão Instagram. E como havíamos prometido, faríamos algumas inserções mais rápidas, objetivando temas do cotidiano. E agora é evidente que nós não podíamos deixar de falar sobre o coronavírus e respondendo a muitas perguntas que me chegaram dos internautas, dos alunos, ex-alunos, os assinantes do canal Depois da Vírgula, sobre, afinal, professor, o que vai acontecer com a economia diante dessa pandemia? Bom, primeiro a gente tem que recuperar um pouquinho o que a gente aprendeu em sala de aula, que é o tipo de risco que o coronavírus nos representa. Então, o coronavírus, o que ele é? Ele é um risco sistêmico. E lembrando, antes de falar um pouco sobre tipos de risco, o risco, ele é o quê? Uma dimensão, é a quantidade da variação da incerteza. Então, o que é? É a medição, é a métrica da variação da incerteza. Então, quando falamos sobre risco, estamos falando sobre uma dimensão de incerteza. O risco associado ao coronavírus, a gente chama de risco sistêmico. O que é um risco sistêmico? É um risco global, é um risco que atinge todas as áreas, todos os segmentos. A mesma coisa estava acontecendo no início desta crise, quando tivemos um problema com o choque do petróleo naquela discussão entre russos e árabes, né? Como o petróleo é um produto que está ligado direta e indiretamente a todo o processo produtivo, o mesmo se aplica ao caso do coronavírus, que é uma pandemia que atinge de toda a natureza produtiva. Lembrando que o coronavírus não é só um problema, evidentemente, sanitário, passou a ser um problema econômico quando ele atingiu fortemente, duramente, a quantidade demandada e a quantidade ofertada sobre o objeto produtivo. Nós estamos tendo o quê? Uma supressão completa de demanda e oferta. Alguém vai dizer, poxa, professor, o que vai acontecer depois ou durante o coronavírus? Bom, durante o coronavírus nós já estamos entendendo o que está acontecendo, né? Todos os ativos financeiros estão em forte depressão, estão todos muito deprimidos por conta da incerteza dos resultados que vamos obter após, obviamente, essa paralisação quase que total da economia. E por conta disso, obviamente, algumas empresas sofrerão mais do que outras, como sempre, né? Isso a gente pode até aplicar a um organismo vivo, né? Há organismos que estão mais preparados e outros que estão menos preparados. E o que nós vamos ver agora é o resultado dessa paralisia, quais são os efeitos deletérios que vão produzir neste e naquele segmento. As economias mais frágeis são as que vão responder de forma pior a essa crise, esse pós-crise. Quando se vai haver uma recessão, o tamanho dela ainda há muito chute, há muita projeção pessimista, e é o que exatamente os mercados estão fazendo. A gente tem uma expressão em inglês que chama shutdown, ou seja, o mercado exagera, evidentemente, né, com os resultados e a precificação dos ativos, e isso vai continuar por algumas semanas. Eu diria até que devemos, em tese, ter uma semana um pouquinho mais calma, mas não tão positiva, como muitos podiam dizer, poxa, agora vamos recuperar, quando é que vai recuperar? A bolsa recupera, dólar cai. Isso tudo, infelizmente, ainda não dá para se prever. O que o mercado está fazendo é tentando encontrar uma métrica, né? Lembrando a dimensão do risco, né? Que é uma dimensão métrica da variação da incerteza, né? Ou está tentando buscar uma métrica para tentar se antecipar ao tamanho, se vai haver uma recessão global, uma recessão asiática, uma recessão na América Latina, uma recessão nos Estados Unidos, e que tamanho vai ser essa recessão, ok, pessoal? Esse programa não foi um programa que a gente gostaria de estar fazendo, porque é um programa em meio a um processo extremamente complicado, né? Espero que todos estejam se cuidando, todos estejam em casa, aguardando as autoridades nos guiar. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Vamos se cuidar, hein? Coronavírus é perigoso e o mais importante é que a melhor vacina para o coronavírus é a informação. Fiquem com Deus.